Quando Deus está prestes a te entregar algo grandioso, é quase certo que não será da forma como você imaginou. E é exatamente isso que confunde muita gente. A maioria espera que a bênção chegue embalada em facilidade, em caminhos claros, em portas escancaradas, mas a realidade é que, quando Deus decide fazer algo extraordinário na sua vida, o processo quase nunca é confortável. Ele não apenas entrega uma bênção, ele molda você antes, porque uma bênção sem preparo pode se transformar em peso, pode esmagar quem não tem estrutura para sustentá-la. Então, o caminho até lá, na maioria das vezes, é feito de desafios, perdas, provações e desconforto. Não porque Deus queira te ver sofrer, mas porque Ele sabe que é esse caminho que te fortalece, que constrói em você a capacidade, a resistência e o discernimento necessários para carregar aquilo que Ele está prestes a te confiar. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer que você se torne alguém capaz de honrar, proteger e multiplicar essa bênção. E é por isso que, às vezes, a rota que Ele escolhe não faz sentido para a sua lógica, mas faz todo sentido dentro do propósito que Ele escreveu para você. O processo de moldagem sempre dói, e é aqui que muitas pessoas desistem, porque não entendem que o desconforto faz parte da construção. Quando Deus decide te preparar, Ele começa a permitir situações que te esticam, que te desafiam, que te tiram do controle, do conforto, da previsibilidade. Você começa a perceber que coisas que antes pareciam sólidas começam a ruir. Relacionamentos se desestabilizam, oportunidades somem, portas se fecham e, de repente, tudo ao seu redor parece incerto, confuso e até assustador. Mas é exatamente nesse ambiente de caos que Deus está operando o seu maior milagre, te moldando por dentro. Porque antes de colocar algo grande nas suas mãos, Ele precisa garantir que você tenha estrutura emocional, espiritual e mental para sustentar. E esse processo, embora pareça pesado, é na verdade uma declaração de amor de Deus sobre a sua vida. Ele está te dizendo: eu te vejo preparado para algo muito maior. Mas primeiro eu preciso te transformar na pessoa que suporta, que sustenta e que honra esse novo nível que está chegando. A estação da poda é inescapável. E sim, ela dói profundamente. Porque é nesse momento que Deus começa a retirar da sua vida tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que ocupa espaço sem propósito, tudo aquilo que se tornou peso, desnecessário para a jornada que você vai trilhar. Pessoas, hábitos, lugares, ciclos e até sonhos que antes faziam sentido começam a se romper, começam a desaparecer. E isso muitas vezes gera confusão, dor e um sentimento de perda. Mas preste muita atenção. A poda não é punição, é preparação. Assim como um jardineiro que, ao podar uma árvore, não está destruindo, mas preparando para que ela floresça e dê frutos mais fortes, mais saudáveis e mais abundantes, Deus faz exatamente isso com você. Ele remove o excesso, corta os galhos secos da sua vida, limpa o que está ocupando espaço à toa, justamente porque sabe que o que está vindo precisa de espaço, precisa de estrutura limpa, precisa de você leve, forte e preparado. E se hoje você sente que está perdendo coisas, pessoas ou oportunidades, não encare isso como fim, mas como um ajuste divino. Deus está limpando o terreno da sua vida porque os frutos que vêm depois da poda serão muito maiores do que tudo aquilo que você perdeu. A solidão também faz parte do processo, e muitas vezes é nesse silêncio, nesse aparente abandono, que Deus faz os trabalhos mais profundos dentro de você. Chega um ponto em que Ele começa a te separar, te afastar de pessoas, de ambientes e de situações que muitas vezes você não entenderá naquele momento. Você olha ao redor e percebe que aqueles que antes caminhavam contigo já não estão mais. Portas que antes se abriam com facilidade agora estão fechadas. E o sentimento que toma conta é de isolamento, de estar esquecido, de estar sendo deixado para trás.
Mas o que você não percebe é que Deus não está te isolando para te punir. Ele está te separando para te preparar. Porque o que Ele tem para a sua vida exige foco total. Exige uma conexão muito mais profunda com Ele. Exige uma versão sua que não pode mais ser contaminada por ruídos externos, por conselhos vazios, por distrações ou dependências emocionais. Na solidão, Deus te ensina a depender exclusivamente dEle. Ele te fortalece por dentro. Ele constrói em você a segurança, a maturidade e a confiança que não poderiam ser geradas em meio ao barulho, em meio à confusão, em meio à dependência dos outros. E quando você entender que esse silêncio não é ausência, mas é cuidado, você começará a valorizar esse período, porque Deus só separa aqueles que Ele está prestes a elevar. O incômodo interior é um dos sinais mais claros de que Deus está te movendo para uma nova estação. De repente, aquilo que antes te satisfazia já não faz mais sentido. As rotinas parecem vazias. As conversas que antes te agradavam agora te parecem rasas. As coisas que você buscava começam a perder o sabor. Surge dentro de você uma inquietação, um aperto no peito, um sentimento que você talvez nem consiga explicar, mas sabe que está ali. É como se algo estivesse te puxando para um lugar que você ainda não consegue enxergar, mas sente que precisa ir. E, por mais que tente ignorar, esse incômodo não vai embora, porque ele não é desconforto comum. É Deus te chamando, te alinhando, mexendo na sua alma, ajustando seus pensamentos, seus desejos e até seus sonhos. Esse desconforto espiritual é, na verdade, um sussurro divino dizendo: você não nasceu para viver no raso, você nasceu para viver no profundo. Você nasceu para mais. E enquanto você tentar se encaixar na velha versão da sua vida, esse incômodo só vai aumentar, porque Deus não quer mais que você se acomode, onde não cabe mais quem você está se tornando. E então acontece algo ainda mais profundo. Aquilo que te preenchia começa simplesmente a não fazer mais sentido. É como se Deus estivesse arrancando de dentro de você o apego a tudo aquilo que antes parecia essencial, mas que agora não se encaixa mais no plano que Ele está desenhando. Os antigos objetivos perdem o brilho. Os prazeres momentâneos parecem vazios, e até sonhos que antes eram o centro da sua motivação começam a parecer pequenos demais para o que você sente que está por vir. Isso não significa que você está perdido, pelo contrário. Significa que você está sendo reposicionado. Deus está desconstruindo os seus antigos desejos, não para te deixar sem direção, mas para plantar dentro de você novos sonhos, sonhos alinhados com o propósito, com a missão, com o chamado que Ele te preparou para viver. E nesse momento, é normal olhar para trás e não se reconhecer mais nas escolhas, nas metas, nos relacionamentos e nas rotinas que um dia fizeram tanto sentido. Porque o que antes parecia suficiente, agora não preenche mais. Deus está te esvaziando do que é raso, para te encher com o que é profundo. E essa é uma das maiores confirmações de que você está no caminho do seu destino. O tempo de espera nunca é desperdício, embora muitas vezes pareça. É nesse intervalo entre o que Deus prometeu e o que ainda não se concretizou que surgem as maiores batalhas internas. A ansiedade tenta te dominar, o medo tenta te paralisar, e os questionamentos começam a invadir sua mente. Será que vai acontecer? Será que Deus se esqueceu de mim? Por que tanto silêncio? E é aqui que muitos confundem atraso com rejeição. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não trabalha na nossa pressa. Ele trabalha na nossa preparação. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando no invisível. Ele está alinhando situações, posicionando pessoas, organizando cenários, moldando o seu caráter e fortalecendo a sua fé. É nesse silêncio que Ele planta em você virtudes que só nascem na espera. Paciência, confiança, resiliência,
dependência total nele. O tempo de espera é uma escola, e quem aprende a esperar de forma correta, sem reclamar, sem se desesperar, sem tentar forçar as coisas, recebe não só a bênção, mas a sabedoria para sustentá-la. E é exatamente por isso que Deus permite a espera, porque Ele quer te entregar algo tão grande que você precisa estar preparado por dentro antes de segurar com as mãos. As referências bíblicas confirmam esse processo de forma poderosa e inquestionável. Quando olhamos para as grandes histórias da Bíblia, percebemos um padrão que se repete em absolutamente todos os casos. Antes da promoção, sempre vem o processo. Antes da promessa se cumprir, sempre existe um período de preparação, de espera, de dor, de provação. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado na prisão. Anos se passaram e parecia que tudo estava dando errado, quando, na verdade, Deus estava usando cada detalhe para construir dentro dele a maturidade, a resiliência e a sabedoria necessárias para se tornar governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa daquela nação. Davi, antes de se tornar rei, passou anos fugindo de Saul, enfrentou rejeição, perseguição, solidão e viveu como forasteiro. Mas foi no deserto, no isolamento, na dor, que Deus forjou nele o coração de um rei, a coragem de um líder e a fé de um homem que não dependeria de circunstâncias, mas da direção divina. Isso se repete em toda a Bíblia. Moisés, Ester, Abraão, todos passaram por processos extremamente desconfortáveis antes de viverem a plenitude da promessa. E isso deixa uma verdade clara. Se Deus permitiu o processo na vida deles, é porque é exatamente esse processo que nos prepara para viver aquilo que Ele tem de grandioso reservado. Deus remove para depois acrescentar. E isso, muitas vezes, é algo que dói, confunde e até parece injusto no momento em que acontece. Você olha para a sua vida e percebe portas se fechando, oportunidades que pareciam certas, simplesmente escapando das suas mãos, pessoas se afastando sem explicação, ciclos chegando ao fim de forma abrupta. E no meio disso, surge aquele questionamento: por quê? Por que isso está acontecendo comigo agora? E é aqui que mora uma das maiores lições espirituais que você pode aprender. Quando Deus começa a remover, Ele não está te punindo. Ele está te protegendo, te alinhando e te preparando. Tem coisas que você não entende agora, mas que lá na frente você vai olhar para trás e agradecer por não terem dado certo, por não terem permanecido, por terem sido arrancadas. Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que lá na frente poderia te atrasar, te desviar, te sabotar, e por amor Ele remove. E sim, isso dói. Dói perder o que você achava essencial. Dói ver portas se fecharem. Dói se despedir de pessoas que você imaginava que estariam com você para sempre. Mas o que você chama de perda, Deus chama de livramento. O que você enxerga como fim, Deus enxerga como realinhamento. Porque quando Ele tira algo, é porque está criando espaço para algo infinitamente maior, melhor e mais alinhado com o plano que Ele escreveu para a sua vida. Fé sem ação é morte espiritual. E essa é uma das verdades mais duras, mas também mais libertadoras que você pode compreender nessa caminhada com Deus. Não adianta apenas acreditar, não adianta só orar, não adianta repetir 1000 vezes que confia, se suas atitudes não estão alinhadas com essa fé. Deus não te chama apenas para crer, Ele te chama para se mover. E é justamente no momento em que tudo parece nebuloso, no exato ponto onde não há sinais claros, que Ele te desafia a dar um passo. Porque é fácil caminhar quando o caminho está iluminado, quando há garantias, quando tudo faz sentido. Mas fé de verdade não precisa de confirmação, não precisa de mapa completo, não precisa de segurança. Fé de verdade é dar o passo, no escuro,
confiando que Deus vai colocar o chão debaixo dos seus pés no exato momento em que você se mover. A grande maioria das pessoas espera as circunstâncias se alinharem para agir, mas no reino de Deus é exatamente o contrário. As circunstâncias se alinham quando você decide obedecer. E é aqui que muitos ficam travados, porque querem uma vida extraordinária, querem viver milagres, querem acessar o sobrenatural, mas não querem sair do barco. Querem respostas sem perguntas, querem garantias sem risco, querem colheitas sem plantio. Mas Deus não honra a acomodação, Ele honra movimento. Fé sem obras é morta e é na prática, na ação, que você prova não só para Deus, mas para si mesmo, que de fato confia nele. Obediência abre portas que a dúvida nunca será capaz de abrir. E essa é uma das maiores chaves espirituais que você pode carregar na sua vida. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, sem medos, sem inseguranças. Ele está procurando corações dispostos. Corações que, mesmo tremendo, mesmo sem entender tudo, escolhem obedecer. A verdade é que Deus raramente te mostra o caminho inteiro. Na maioria das vezes, Ele só te mostra o próximo passo. E é exatamente aí que a sua obediência é testada. Você precisa aprender a caminhar pela fé, não pela visão. Porque se você espera entender tudo para só então se mover, você nunca vai sair do lugar. O reino de Deus não funciona assim. Deus te chama para se mover, para sair do barco, para abandonar o porto seguro, para deixar a zona de conforto, mesmo quando não há clareza total sobre o que vem depois. E sabe o que é mais poderoso? Toda vez que você obedece, mesmo sem ver, mesmo sem compreender completamente, você libera o sobrenatural sobre a sua vida. Deus se agrada profundamente da obediência. E é ela, não há dúvida, que atrai o favor, que abre as portas, que destrava destinos. A dúvida paralisa, a obediência libera. É simples assim. E enquanto muitos estão esperando tudo fazer sentido para finalmente se mexerem, Deus está levantando aqueles que decidem confiar nele de olhos fechados. Aqueles que mesmo sem saber como dizem, Deus, eu vou, eu confio. E são esses que viverão aquilo que muitos só ouvirão falar. O desconforto de hoje é a prova viva da grandeza que está se aproximando. E por mais que seu coração às vezes não entenda, essa é a maior evidência de que Deus está te preparando para algo muito maior do que você jamais imaginou. Porque é exatamente na pressão que diamantes são formados. É exatamente no fogo que o ouro é purificado. E é exatamente no desconforto que Deus trabalha, molda, ajusta, corrige, fortalece e te torna alguém capaz de sustentar o peso da promessa que está vindo. E sim, vai haver dias em que você vai olhar para a sua vida e se perguntar: por quê? Tudo parece tão pesado? Por que tanta luta? Por que tanta perda? Por que parece que tudo está dando errado? E a resposta é clara: nada disso está acontecendo para te destruir. Está acontecendo para te construir. Deus está forjando em você aquilo que o conforto nunca seria capaz de gerar. O desconforto que te aperta hoje, a dor que te tira o chão, as perdas que te fazem chorar, são exatamente os instrumentos que Deus escolheu para lapidar a versão mais forte, mais sábia, mais madura e mais preparada de você. E quando a promessa chegar, e ela vai chegar, você vai entender que cada lágrima, cada porta fechada, cada silêncio, cada não, cada espera, cada desconforto fizeram parte do plano perfeito que Deus escreveu para a sua história. Porque quem hoje suporta o fogo, amanhã carrega a coroa. Agora que você entende tudo isso, é impossível continuar encarando sua vida da mesma forma. Deus não está contra você. Deus não te esqueceu. Ele está te preparando. Cada desconforto, cada perda, cada silêncio, cada porta fechada faz parte de um plano muito maior do que aquilo que você consegue enxergar agora. E, talvez, o que te trouxe até este vídeo não tenha sido coincidência.
Foi Deus te trazendo aqui, exatamente neste momento, para te lembrar que você não está sozinho, que há um propósito em tudo isso e que Ele está sim te lapidando para algo muito maior. Mas aqui está a verdade. Entender isso não é suficiente. Você precisa decidir. Você precisa escolher hoje, agora, se vai continuar se debatendo, resistindo ao processo, questionando tudo, ou se vai abraçar essa jornada de fé, de transformação, de preparação. Porque Deus já está fazendo a parte dele. E agora, cabe a você fazer a sua. Confia. Permaneça. Continue caminhando, mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo. Porque o que está vindo é muito maior do que você imagina. Se essa mensagem falou com você, se ela tocou seu coração, eu te convido a deixar aqui nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Escreva isso como um ato de fé, como uma declaração espiritual, como um posicionamento diante de tudo o que você está vivendo. Aproveita também e já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas que estão precisando ouvir isso hoje. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente fala de fé, de transformação, de propósito e de crescimento espiritual. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que está passando por um momento difícil e precisa ser lembrado de que Deus não esqueceu dele. Lembre-se sempre, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Acredite, permaneça e avance.